Você tem facilidade para confiar em pessoas que você não conhece? Conheçam Savannah. Ela nasceu em 1996. Ela era uma jovem de 22 anos que vivia com sua mãe no Kentucky, Estados Unidos. Savannah era mãe de 4 filhos, sendo que o mais velho tinha 4 anos, o do meio tinha 2 e ela também tinha um casal de gêmeos. Era o pai de Savannah quem criava o filho mais velho dela, o filho do meio que tinha 2 anos, e os gêmeos ficavam transitando entre a casa dela e a casa do pai biológico deles, porque na época o pai biológico dos 3 filhos de Savannah entrou com um processo para conseguir a guarda total deles, porém até aquele momento esse caso ainda não tinha sido julgado, e eu não sei dizer para vocês como ficava essa transição das crianças entre a casa dos dois. Nas matérias se diz que ela era uma jovem que gostava muito de se divertir, que quando engravidou dos gêmeos, ela nem sabia que estava grávida. Quando descobriu a gravidez, ela pensou que fosse uma menina, porém quando bateu a outra, ela ficou surpresa ao saber que teria 2 filhos de uma vez. Na época dos fatos, fazia apenas 1 mês que Savannah tinha dado à luz, então ela ficou 1 mês dentro de casa, descansando, se recuperando. Depois desse mês, ela quis sair um pouco para espairecer a mente, então perguntou à mãe se tinha algum problema. A mãe de Savannah disse que não, disse que ela realmente tinha que sair para se divertir e que enquanto ela saísse, ela cuidaria dos filhos dela. No dia 3 de janeiro de 2019, Savannah pegou o carro, dirigiu até a casa de uma amiga. Assim que chegou ali, ela deixou o carro na casa dessa amiga, ficou com 2 amigas nessa casa e depois disso as 3 entraram em um outro carro que pertencia a uma dessas 2 amigas e dirigiram até um bar local. Assim que chegaram ali, elas beberam, se divertiram, dançaram. Em determinado momento daquela noite, uma das amigas de Savannah se despediu dela, disse que tinha que ir embora porque ia trabalhar no dia seguinte. Então, assim que essa amiga saiu, Savannah e a outra ficaram ali bebendo ainda. E ainda aquela noite, Savannah começou a discutir com essa outra amiga. Nas matérias não se diz o porquê dessa discussão, não se diz o que aconteceu. Só fala que essa amiga de Savannah, que ainda estava com ela, após a briga, decidiu ir embora. E então Savannah ficou no bar sozinha. Enquanto estava ali, Savannah conheceu 3 homens. Por volta das 2h30 da manhã, ela saiu do bar com esses homens. Ao sair, ela até fez uma ligação para a mãe, contou que estava bem. E então por isso a mãe de Savannah dormiu bem, porque ela sabia que a filha já estava voltando para casa. No dia seguinte, ao acordar, a mãe de Savannah notou que a filha ainda não estava em casa. Ela então começou a se preocupar, pois disse que Savannah jamais deixaria os filhos por tanto tempo assim. Então ela decidiu ligar para o celular de Savannah. Assim que ligou, Savannah não atendeu. Se diz até que o telefone dela nem chamou, já caiu imediatamente na caixa postal. E então por isso a mãe de Savannah decidiu informar os policiais o que estava acontecendo, porque ela tinha certeza que algo tinha acontecido com a filha. Assim que começaram as investigações, os policiais foram até as 2 amigas que saíram com Savannah na noite anterior. Assim que falaram com as 2, elas contaram o que aconteceu, disseram que foram a um bar e por isso os policiais foram até esse bar. Ao chegar no local, eles perceberam que havia câmeras de segurança. Pediram ao proprietário as imagens dessas câmeras, assistiram e quando estavam olhando essas imagens perceberam que Savannah saiu do local com 3 homens. Eles então pegaram essas imagens, levaram até as 2 amigas e perguntaram se Savannah conhecia esses homens. Elas disseram que Savannah não conhecia eles, provavelmente, e que elas também nunca tinham visto eles na vida. Os investigadores, então, foram até a mãe de Savannah para tentar entender se ela sabia algo a mais. A mãe de Savannah disse que assim que ela saiu do bar, ela fez uma videochamada com a mãe, disse que estava bem, que em breve chegaria em casa, e quando os policiais perguntaram à mãe de Savannah se ela parecia tensa, se ela parecia preocupada, a mãe de Savannah disse que não e falou que ela parecia muito bem. Ela também informou que tinha um homem dirigindo,
que provavelmente tinha 1 ou 2 homens no banco de trás, mas que ela não conseguiu ver o rosto de ninguém, e que eles estavam conversando muito alto dentro do carro, que ela não conseguiu entender qual era aquela conversa, mas que ficou tranquila, pois percebeu que sua filha não estava agindo de uma maneira diferente. A partir daí, a polícia então começou a procurar os homens que foram vistos naquelas filmagens. Depois de identificar esses homens, eles investigaram um pouco mais a fundo, descobriram que Savannah realmente não conhecia nenhum dos 3 até aquela madrugada, que os 3 eram amigos e que enquanto estavam juntos no bar, eles a conheceram. Em algumas matérias se diz que quando saíram juntos, Savannah estava no carro com os 3, porém em outras matérias se diz que ela estava em um carro com 2 e que o terceiro estava seguindo eles em um outro carro. Quando os 3 foram interrogados, eles contaram que ao sair do bar com Savannah, eles dirigiram por um tempo até um outro condado, onde um deles, que se chamava David, tinha uma casa, ficaram ali por um tempo, e depois 2 daqueles 3 homens foram embora e deixaram David e Savannah na casa. Como os policiais conseguiram comprovar o álibi daqueles 2 homens, eles logo foram descartados e por isso eles continuaram investigando David, que era o tal dono da casa. Ao ser interrogado, David, que tinha 23 anos na época, disse à polícia que, enquanto a jovem estava em sua casa, ele dormiu no sofá para que ela ficasse à vontade em seu quarto, que ele a deixou dormir em sua cama e, em algum momento da madrugada, David disse que se lembrava de ter visto Savannah andando pela sala, que ela o acordou, perguntou qual era o endereço daquele local, que depois de dar o endereço a Savannah, ele dormiu e que ele acreditava que, após dormir, Savannah ligou para alguém e que essa pessoa foi até sua casa e a buscou. Ainda no interrogatório, David disse que ele só acordou no dia seguinte, por volta de meio-dia, que assim que acordou, ele começou a caminhar pela casa, não encontrou Savannah e que por isso ele acreditava que alguém tinha ido lá pela madrugada ou pela manhã e tinha buscado ela. Somente no dia 22 de janeiro, os policiais conseguiram um mandado para poder vasculhar a casa de David. Assim que chegaram ali, eles perceberam que se tratava de uma área rural, que aquela área pertencia aos pais dele, porém não fica claro se David morava sozinho ou se ele também vivia com os pais. Ao vasculhar a casa de David, os investigadores inicialmente não encontraram nada. Eles encontraram um carro que eles levaram para análise. Ao vasculhar esse carro, também não conseguiram encontrar nada relevante. Eles decidiram analisar um outro carro porque, como eu falei para vocês, existem algumas teorias de que havia 2 homens com Savannah em um carro e o terceiro foi em outro. Então, ao investigar esse segundo carro, eles também não conseguiram encontrar nada e, por isso, continuaram as buscas. Conforme os meses se passavam, a mãe de Savannah não conseguia acreditar que David tinha feito algo com a filha. Na verdade, o que ela dizia é que não via o porquê dele fazer mal a Savannah, já que ele não a conhecia antes daquela madrugada. Ela disse: "Eu tenho que dizer a mim mesma para me preparar para que Savannah não esteja mais conosco. Depois de 5 meses de espera, simplesmente não me parece bom." A família de Savannah ainda ofereceu $15.000 para poder receber qualquer informação. Muitos deles deram entrevistas. Em uma dessas entrevistas, uma das amigas de Savannah também falou sobre ela e disse: "A vida antes de janeiro era completa. Tínhamos um ao outro e tínhamos nossas famílias. Desde então, uma parte de mim está desaparecida e eu não sei o que fazer." Alguns meses depois, em julho de 2019, algo novo surgiu. O pai de David ligou para os investigadores, disse que enquanto caminhava por suas terras, ele sentiu um odor diferente e por isso ele pediu que as autoridades fossem até lá. Assim que os investigadores chegaram a essa área rural que ficava exatamente no terreno onde David tinha uma casa, eles foram até o lugar onde o pai dele informou. Assim que eles começaram a analisar o solo, eles logo encontraram Savannah sem vida. Eles também encontraram um tapete próximo a ela, não acharam nenhuma das roupas que ela utilizou na noite anterior e por isso a levaram para análise. Nesse momento, as matérias informam que eles nunca conseguiram
conseguiram descobrir como Savannah perdeu a vida, porém em outras matérias se diz que as autoridades sabiam como tudo aconteceu, só que eles decidiram não veicular. E eu não sei dizer para vocês o porquê. Outras matérias também relatam que não dá para entender por que Savannah só foi encontrada dias depois, ou meses depois, na verdade, né? Porque ela só foi encontrada meses depois. Porque, supostamente, quando os investigadores foram até a propriedade de David, eles tinham vasculhado a casa, o terreno, porém, eles não tinham encontrado nada e só foram encontrar meses depois, quando o pai dele informou o que havia sentido, o cheiro que ele tinha sentido. Horas após Savannah ser encontrada, David foi preso. Após isso, se descobriu que o tapete que estava ao lado dela era o mesmo que David tinha há muito tempo em seu quarto, só que os policiais ficaram confusos porque quando eles vasculharam a casa de David no dia 22, o tapete estava lá. Se descobriu então que no dia 5 de janeiro, David ligou para sua irmã, perguntou para a irmã onde ela tinha comprado o tapete que ele tinha no quarto. Ela informou. Depois disso, ele foi até a loja. Eles conseguiram as imagens dessa loja e viram ele comprando o tapete. Ele voltou para casa, colocou esse tapete no quarto e por isso no dia 22, quando os investigadores vasculharam a casa dele, esse tapete novo estava lá. Em uma segunda inspeção que os policiais fizeram na casa de David, eles encontraram vestígios de sangue no armário dele. Após a análise, se descobriu que o DNA pertencia a Savannah e por isso eles conseguiram mais provas contra David. Outra evidência que os policiais conseguiram foi a filmagem da câmera que ficava em frente à casa do vizinho de David. Esse vizinho chamou as autoridades, entregou as imagens depois que ele descobriu o que estava acontecendo, e nela se via claramente os 3 homens entrando na casa de David com Savannah. Depois disso, os 2 homens saíram da casa e na câmera não mostra em momento algum Savannah saindo e entrando em algum carro ou conversando com outra pessoa. Uma reportagem relata que alguns vizinhos de David disseram que durante aquela noite eles escutaram barulhos, imaginaram que o barulho estava vindo sim da casa de David, mas até então eles não tinham certeza de nada e por isso não chamaram as autoridades. Após ser remarcado várias vezes, o julgamento de David aconteceu em dezembro de 2020 e foi feito através de chamada de vídeo por causa do momento que estamos vivendo no mundo. A família de Savannah se reuniu em torno de um monitor de computador para assistir o processo. Parentes e amigos de Savannah disseram que o que eles queriam era que David os olhasse pessoalmente quando fosse para a prisão, mas que infelizmente o julgamento não podia ser presencial. David, após ouvir os conselhos de seus advogados, se declarou culpado porque ele sabia que poderia receber perpétua e, por isso, ao final da audiência, ele recebeu 55 anos de prisão, com possibilidade de condicional após cumprir 20 anos. Após a audiência, o pai dos gêmeos de Savannah disse que ele gostaria que David recebesse mais anos de prisão e que ele sentiu que a justiça não foi feita. O procurador do caso, no entanto, discordou dele, falou com jornalistas e disse: "Acho que a justiça foi feita sim, porque por muito tempo todos pensaram que esse caso era um grande mistério, mas não foi. Eu sabia desde o início que David era o responsável e era muito importante para mim que ele fosse ao tribunal e admitisse isso." Lisa, tia de Savannah, também falou com jornalistas sobre a audiência, disse que David não parecia mostrar nenhum remorso e que não disse nada à família durante a sentença. Ela declarou: "Acho que ele se saiu muito bem. Foi confortável demais para ele estar atrás de uma tela de computador, atrás de uma máscara, sem ter que enfrentar pessoalmente as pessoas que devastou." Em uma postagem em uma de suas redes sociais, Lisa também homenageou a sobrinha e escreveu o seguinte: "O termo justiça perde o significado quando é com sua família. Nenhuma quantidade de justiça terrena será suficiente para a bela vida que foi roubada. Lutaremos para manter David Sparks na prisão o maior tempo possível para que ele nunca possa fazer o que fez novamente. Jovens, tenham sua confiança como um tesouro. O mal estava à espreita de Savannah e você nunca sabe quais lobos estão espreitando. Savannah, honramos sua memória, seu sorriso, sua risada, seu forte sotaque country
e a maneira como você amava seus filhos. Savannah, nós te amamos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. O que eu gostaria de falar aqui pra vocês é que todas as vezes que vocês saírem pra dançar, beber, sei lá, pra se divertir com os amigos, prestem muita atenção em quem vocês conversam, em quem vocês depositam sua confiança, porque como a tia de Savannah disse, a nossa confiança é um tesouro e a gente precisa prestar atenção para quem a gente distribui o nosso tesouro, sabe? Como eu sempre digo, coloca aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não. Coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Não se esqueça, por favor, de deixar pelo menos um emojinho aqui nos comentários para ajudar que esse vídeo tenha uma boa veiculação. Também compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho, ou até para o YouTube entender que vocês acham o meu conteúdo relevante ao ponto de compartilhar e assim ele entrega o vídeo para outras pessoas, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui 3 vezes por semana, que a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, e eu espero vocês sempre pra gente conhecer um novo caso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.